Dignos irmãos, dignos irmãs, você que está aqui neste momento ao vivo, compartilhando desta live, que eu convido hoje um grande... fica até complicado dizer o que esse amigo, frater, significa para mim. Conheci ele por volta ali de 2011, mais ou menos, quando eu lancei um blog chamado Tarot Cabala. E ele foi um dos primeiros a me incentivar nos meus estudos oraculares. E hoje é um grande psicanalista, ele é um grande constelador familiar. Além de ser um grande oraculista e além de ser um grande psicanalista, esse meu amigo que se chama Giancarlo Kingsmith, faço questão de convidá-lo aqui para essa live, para a gente conversar um pouco a respeito de Freud, a respeito de psicanálise, a dicotomia entre a psicanálise e a psicologia profunda ou psicologia analítica, ou se você ainda preferir, a psicologia analítica, a psicologia complexa. Então estamos aqui agora aguardando o meu amigo e frater Giancarlo Kingsmith para conversarmos a respeito deste assunto que temos muito o que falar a respeito, né? Vejo aqui que ele já apareceu aqui. Vamos enviar a solicitação para ele, já que eu estou aqui com Freud, com Jung, para falarmos a respeito desses dois grandes mestres da psicanálise. E aqui está ele, grande Giancarlo. Uma boa noite. Como você está? Prazer imenso estar aqui com você, Euclides, com todo esse público, amigos, quem está nos assistindo. É um prazer imenso. Obrigado pelos elogios. Faço mesmo da mesma maneira esses elogios a você, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo, né, envolvimento, inclusive, com a psicanálise, a psicologia analítica, né? Poxa, mas eu vejo que é impressionante como, de repente, em questão de 1 minuto, a live, bombou. Não sei nem mais quantas pessoas estão online, mas estamos aí, vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que a psicanálise, ela é a cura pela fala, né? Também. Não tem como discorrer muito disso, né? É diferente... Que nem, por exemplo, eu paro para pensar aquela sessão da Globoplay, que tem o Selton Mello como protagonista ali e tal, que ele faz a sessão de terapia. Ele deixa bem claro que, assim, poxa, você conversar com um amigo seu numa mesa de bar é uma coisa, mas é muito diferente de você conversar com um psicanalista, né? Com certeza. A psicanálise é uma ponte, né? Ela surge como um movimento exatamente para abrir cenário para toda a psicologia que a gente conhece hoje. E, claro, né, Freud, como um precursor, ele deixou o terreno preparado para o próprio Jung, né? E aí esse é o barato da história, essa é a preparação do terreno, né? As sementes foram lançadas e os frutos estão sendo colhidos até hoje, né? Só isso, né? E nós temos essa herança maravilhosa que a gente tem, né? Somos gratos a essas duas mentes brilhantes que marcaram o final do século XIX e início do século XX. E eu fiz questão de deixá-los os dois aqui, ó, no meu meio, aqui, ó, no meu centro, para a gente poder fazer essa live aí. Porque, assim, não tem como falar de Jung se não falarmos de Freud, né? Com certeza. Ele teve que estudar a histeria, ele teve que estudar ali com Charcot, teve que fazer várias e várias técnicas ali para conseguir chegar à certidão de nascimento, que eu considero, e, poxa, todos os psicanalistas consideram a certidão de nascimento como a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud.
E foi a partir deste livro, escrito em 1899, porém publicado em 1900, né? Na década ali. E foi quando Jung começou a ler Freud, começou a compreender Freud, começou a falar assim, opa, peraí, eu preciso começar a trocar umas ideias com esse cara aí, porque alguma coisa vai ter ali no meu futuro. E Jung tinha toda a razão, você concorda comigo? Muito. É importante lembrar que esse cenário do final do século XIX vem de uma herança que começou no século XVIII, com o iluminismo, né, com o pensamento cartesiano, e que se desenvolve dentro do campo da psiquiatria, que é, vamos dizer assim, é a via que levou Freud e Jung ao estudo e à pesquisa da construção das suas psicologias. E esse período final do século XIX, as práticas mais comuns eram a hipnose, que consistia exatamente num processo de induzir o paciente a uma revelação dos seus conteúdos mais subliminares, e uma livre associação que o Jung, que o Freud fazia inicialmente correspondências com o comportamento e sonhos do paciente. O Jung vai construir a partir da interpretação dos sonhos essa obra que é o marco, né, do Freud, exatamente a interpretação dos sonhos dele, né? Desde o início o Jung via Freud assim, tipo, bom, ele é um cara, ele é uma pessoa que tem bagagem, ele tem uma grande capacidade de apresentar a mim ferramentas, mas eu tenho o meu pensamento. Desde o início, o Jung sempre teve o pensamento dele. E isso é bacana, porque o Jung, né, tanto o Jung como o Freud, tinham personalidade muito forte. Né? Sempre tiveram personalidade muito forte. Né? E o ambiente em que isso transcorreu foi o hospital de Burgosli, né, que é aquele hospital ali que dentro da Suíça, né, ele é o cenário onde ocorre toda a alquimia, né? Essa correspondências, né? Influência muito forte de algumas figuras icônicas, né? É, o Dr. Breuer, que é o doutor, principalmente o presidente da ala psiquiátrica, né, do hospital, né? E o Breuer, que também foi um amigo, tem o Breuer e tem o Breuer, o Joseph Breuer, né? Que foi também muito importante nessa construção do próprio Jung. É importante, do próprio Freud e do Jung. Agora, é importante ressaltar como é que essas análises foram feitas. Né? O Freud vem de um pensamento cuja influência é darwiniana, né? Ele tem muita influência também do próprio Darwin. Né? Ele também constrói as suas postulações a partir do mesmerismo, né? Que é o estudo do magnetismo animal, né? Vai se enveredar no campo da psiquiatria, né? O Freud faz uma amizade com um ortorrino chamado William Fliess, que correspondia à relação do nariz, das conchas nasais com os órgãos sexuais, criando até inclusive um estudo chamado a neurose nasal, né? Ou neurose do nariz. É uma coisa louca pensar que uma das pessoas, inclusive, afetadas por esse estudo foi chamada Emma Eckenstein, né? Que teve as conchas nasais removidas em função de ela se masturbar muito e ter uma suposta histeria, né? Então, isso tudo é o cenário, aquele cenário em que as pessoas, naquele final do século XIX, basicamente eram tratadas como histéricas, né? E o Jung olha a histeria com curiosidade, mas só vai realmente se debruçar sobre as psicoses. E isso já começa a ser o primeiro ponto de caminhos diferentes. O Freud olha muito para as neuroses e o Jung muito para as psicoses, né? E são formas diferentes de tratar, diferentes de elaborar esse conteúdo. O Jung começa, no início do século XX, a fazer o trabalho de associação de ideias, que é um dos grandes postulados de Jung. A associação de ideias passa a ser, de repente, a referência para muitos outros psicoterapeutas, né? E ali ele começa a fazer exatamente a construção do seu pensamento. É importante dizer que até 1907, essa relação que existia ali entre Freud e Jung é uma relação, primeiro, de observação. Eles só foram começar realmente a trocar correspondências mesmo a partir de 1907.
e mantiveram essas correspondências, né, até 1915, né, quando há a ruptura total, né? A ruptura começa lá no 1911 e ela se consolida em 1915 definitivamente. É importante a gente refletir, né, o manancial dessas duas mentes, esses dois grandes pesquisadores, né? Eles deixaram um legado que formata toda hoje a pesquisa, a estrutura psicoterapêutica, né? As ramificações da psicologia também passar por esses canais, né, inevitavelmente. Sim, o que eu acho interessante nesse contexto, meu irmão, é que Freud ele ficou muito obcecado com a questão da histeria, da hipnose, do que o Charcot poderia trazer para a psicanálise, né? Mas se a gente parar para pensar cronologicamente ali em 1873, mais ou menos, quando ele ingressou na faculdade de medicina, ele já tinha alguns indícios ali de que ele iria desenvolver algo a mais do que a medicina poderia proporcionar. E ele foi ali para a mente humana, né? Quando ele, né, em 1878, se eu não estiver enganado, ele entrou lá, como você falou, com Breuer, né, Joseph Breuer, e aí ele começou a fazer, né, os seus estudos, né, com mais clareza, com mais consentimento, com mais persuasão e tal. E ele estudou profundamente ali e viu que as dificuldades, né, que ele tinha, porque o Freud ele era um cara que tinha dificuldades financeiras assim absurdas, né? O Ele Jung tinha também. o Jung O também. Jung era durão. O Jung ele mamou, desculpa o termo, para quem está assistindo essa live, mas o Jung ele mamou na teta da Emma Jung durante praticamente a vida dele toda, né? Com certeza. Com certeza. A Emma financiou a maior parte das viagens, das pesquisas, do estudo do Jung. Sim. E o Freud também teve essas dificuldades financeiras, mas ele batalhou, né? Ele correu atrás, ele se formou ali na parte de medicina, né? Na parte de neuropsicologia e tal. E foi trabalhando ali com, né, quando ele trombou com o Charcot, eu acho que foi o grande marco do principal estudo da psicanálise, quando ele trombou com o Charcot, porque ele conseguiu analisar a histeria, analisar a hipnose, e aí sim, depois ali em 1899 para 1900, ele escrever a certidão de nascimento, que é o livro A Interpretação dos Sonhos. Né? Esse livro aí foi quando Jung leu esse livro. Jung já era psiquiatra na época. Jung leu a interpretação dos sonhos e falou: opa, peraí, alguma coisa tem aqui, deixa eu começar a trocar cartas com este maluco, porque ele é tão maluco quanto eu. E aí começaram as infinitas cartas e cartas e cartas e cartas até se trombarem. E quando eles se trombarem, infelizmente não temos 13 horas, Frater, para ficar aqui 13 conversando. horas de encontro ininterruptos de conversa entre os dois. Impressionante, né? Teremos apenas 50 minutos por causa do Instagram. É importante ressaltar, assim, apesar do próprio Jung ele se relacionar com esse cenário todo de médicos, né, de psiquiatras e filósofos, porque a primeira intenção de Jung era mergulhar meio que na filosofia, né? Sim, Ele teve um sim. interesse inicial pela medicina e pela filosofia, não queria seguir os passos do pai, que era um pastor protestante, né? E a mãe, Isso, e a mãe era uma espírita que colocava medo dele, né? E foi aí que ele foi estudar sim. psicologia e religião e Freud abominava isso. Mas tudo bem, vamos chegar lá, vamos com calma, vamos com Eu acho calma. que tudo ali era a questão psíquica do próprio Jung. Tem um retrato bastante peculiar, porque o Jung nasce após a morte de três irmãos, Sim, né? sim, sim. Ele cresce em um ambiente solitário, e o que leva ele a um comportamento bem introvertido. Isso leva ele a fazer pesquisas de campo, inclusive na área de história, de biologia. Ele tinha um grande interesse pela natureza, pela biologia, né?
E isso parece ter sido assim um componente decisivo dentro da relação com ele, com o meio que ele vivia. Ele vivia numa casa, a casa do pai do Jung, né, dos pais do Jung, dava para frente uma igreja e para o fundo de um cemitério. Então você já imagina esse cenário na cabeça dele também. O ideário dele, o imaginário dele, né, de uma criança assombrada, cujo pai fazia lá suas preleções baseadas na Bíblia, e a mãe tinha incorporações durante a noite numa sala, numa penumbra. Então, você vê que o impacto psicológico do Jung foi grande nesse sentido. Né? Sim. E eu acredito que o maior ensinamento que o Jung teve na vida dele foi dos pacientes dele. Os pacientes do Jung ajudaram muito a construir os conceitos, né? Que ele mesmo, a Sabine Spielrein, por exemplo, é uma das grandes contribuidoras, né? E o olhar do Jung para a direção à psicose, à esquizofrenia, né? Tem muita participação da própria Sabine Spielrein. Né? Eu acho que é interessante a gente olhar também por esse viés, porque ele sai daquela ala escura do inconsciente postulado por Freud como um depositário, onde se reprimia tudo aquilo que não, o consciente não suportava, o ego não suportava, o superego não suportava, né? E ficava no id. E o Jung fala assim, peraí, vamos pensar que existem umas alas mais interessantes aí, que existem mais setores a serem explorados, né? E aí ele Muito sai daquela mais, né? questão do inconsciente individual, inconsciente pessoal, e vai para o inconsciente coletivo, onde ele se constrói o conceito de arquétipo e tudo mais, né? Os conceitos são desenvolvidos a partir essa análise que ele faz, né? O que eu considero que os arquétipos e o inconsciente coletivo é o marco da... Porque assim, Gian, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que a obra do Jung, ela é um organismo vivo, cara. É um organismo vivo. Você pode começar a estudar hoje Jung, daqui 20 anos você vai estar estudando Jung do começo e vai estar sempre, né, nesse ouroboros de conhecimento, né? E os arquétipos de inconsciente coletivo é um grande marco. Tanto é que, por exemplo, eu separei algumas obras aqui, eu acho que vale a pena a gente colocar em pauta nessa live aqui, porque eu tenho certeza que essa live aqui não vai ficar só nessa, tá, Frater? Porque o assunto o assunto é muito extenso, 50 minutos, para quem conversou 13 horas é muito pouco. Mas assim, o marco que eu vejo da obra do Jung é justamente o Freud e a psicanálise. Né? Aqui Jung, ele consegue demonstrar, de certa forma, até mesmo de uma forma categórica e erudita, por que não? Como ele enxergava a psicanálise após todo o estudo de psiquiatria, o estudo de psicanálise baseado na interpretação dos sonhos do Freud, né? A teoria da sexualidade, as teorias psicossexuais de Freud. Jung começou a olhar e fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa a mais. E eu ainda vou ser um pouco mais ousado e vou chegar para a civilização e vou falar que existem os símbolos da transformação. Outrora chamado metamorfose, símbolo da libido, né? Exatamente. Poxa. Esse é o marco definitivo, vamos dizer assim, da obra de ruptura, né, entre Freud e Jung. Total. Foi escrita ali naquela transição de 1911 a 1912, oficialmente publicado em 1912. E o capítulo fala sobre o sacrifício levou 2 anos a ser escrito, porque o Jung sabia que a publicação nesse livro, Metamorfose e Símbolo da Libido, depois transformada em Símbolo da Transformação, até redundante aí, né? Transformado em Símbolo da Transformação, vira pleonasmo, né? Fica meio complicado. E esse livro, ele, na verdade, ele é o livro que faz a cisão. Por quê? Porque ele conceitua o que ocorre lá atrás.
Quando começa o interesse de Jung para o Freud, Freud vê no Jung o príncipe herdeiro da psicanálise, o Jung se sente muito com o peso dessa responsabilidade. Tanto que ele foi alçado, em 1909, a presidente do grupo de Associação, psicanálise, da da Associação Associação de de Psicanálise Psicanálise. de Zurique. Entendeu? Então, assim, isso ali foi para ele, tipo, foi como fosse honrarias, né? Então, ele tinha toda uma responsabilidade nas costas, ele tinha essa responsabilidade também de ensinar, né? Participou, ele transitou pela Universidade da Basileia, teve um papel importante por Gosling, né? E construiu, através também da Universidade de Zurique, uma série de relações com outros pesquisadores. Agora, quando ele vai conversar com o Freud e vai tratar de temas como libido, né, a energia psíquica, o Freud vai falar de libido muito como pulsão sexual. O Total. Jung vai pensando, olha, não é só isso. Libido é uma força geradora e criativa, né? É a Energia, vontade de potência. energia psíquica, né? Energia psíquica, motriz do inconsciente, né? Você tem a libido como vontade de potência paralelo a Schopenhauer e Nietzsche, que tem esse conceito original, né? Então você vai, na verdade, estabelecendo essas conexões e cair no conceito também de instinto, né? O instinto para o Freud, quase todo o tempo, permeia o inconsciente, né? E o Jung vai falar, olha, o instinto nasce no inconsciente coletivo e ganha forma no inconsciente pessoal. Sim, Porque cada um reage de perfeito. uma forma diferente, tem medo diferente, mas o instinto é inerente à espécie. E quando ele vai falar também do conceito de símbolo e arquétipo, o Freud, que era um judeu, né? E esse foi o problema assim, conceitual, social, porque ele viveu uma pressão acadêmica, um pouco pelo que descrédito no final do século XIX, né, de ter suas ideias aceitas, adotadas, e por ser um judeu. Quer dizer, muita gente ali na Europa já tinha um certo pé atrás com Sim. judeus desde aquela época. Áustria ali, né, aquela região ali. Então, todo o processo que o Freud traz é um processo de teimosia, né? Mas O Freud é teoria. só para não perder, só para não perder esse raciocínio aí. Como psicanalista você sabe, mas vamos deixar claro para quem está assistindo essa live aí, né? Você acredita que Freud colocou Jung como o príncipe da psicanálise ou o grande sucessor da psicanálise por ele não ser um judeu? Ou não? Qual a sua opinião Não, sobre isso? na verdade, a preocupação de Freud era ter alguém que tomasse a frente. Porque chegou um ponto que é o seguinte, o Freud começou a ficar muito ocupado com os escritos e com as palestras, os seminários que ele fazia. Né? Ele participou, criou congresso e tudo mais. Esse processo foi uma bola de neve que começou a ganhar força principalmente a partir de 1908, 1909 e 1910, né, surge a Associação Psicanalítica. Nesse ponto, ele queria alguém que assumisse o leme, né, que assumisse o comando exatamente do grupo e que pudesse ser o porta-voz de Freud. Então, Sim, a expectativa de Freud é que Jung pudesse ser o porta-voz desse sim, movimento novo, né? E, na verdade, assim, Jung começou a inquirir muito Freud. Freud não gostava muito de ser inquirido. A ideia do Freud era, nós temos essa postulação, se funciona, é legal. Está funcionando, está aplicável, né? Só que, assim, o próprio Jung fala, a histeria não é o último fenômeno psíquico. A histeria é um dos fenômenos psíquicos, né? Existem outros mais. E será que para aí, né? Por isso que ele vai se debruçar muito em cima dos pacientes dele, que se tornam realmente, né? Os grandes ensinadores, grandes instrutores do Jung, entendeu? Então, eu acho assim que nesse ponto houve uma dificuldade muito grande na linguagem, na forma que o Jung começou a se dirigir a Freud, porque todo o tempo as cartas do Jung eram de indagação, eram de questionamento,
E o Freud não gostava de se sentir o professor, o mestre, questionado, né? O que era um pouco assim, tipo, pô, eu estou fazendo uma, né? Eu tô trazendo uma ideia nova, você já vem desconstruir essa ideia? Uma coisa assim, muito Não, assim. e não à toa que quando os dois se encontravam, Freud tinha chilique, às vezes Freud desmaiava, tem uns episódios assim, né, Frater? Até mesmo durante Sim, até mesmo durante a própria teoria do inconsciente, Freud teve alguns colapsos quando ele trombou com Jung, ele estava escrevendo sobre recalque, isso e aquilo. A presença do Jung transformava totalmente Freud. O meu analista, é engraçado, o meu analista ele fala, poxa, Freud ele tinha chilique quando ele tinha Jung perto dele, cara. Às vezes eu paro para pensar, eu falo, mano, por quê, né? Por que será que Freud tinha certos piripaques, né, como diria o Chaves, certos piripaques ali ao ver o Jung na frente dele, assim, tal. Por mais que Jung era mais fisicamente mais impotente, assim, mais tipo mais, né, mais forte, assim, tal, pá. Freud era mais assim, tal, e Freud se sentia, puxa, botei um xilique e tal. É um assunto interessantíssimo para a gente abordar nessa live, porque nem todo mundo sabe dessa história e ela é relatada em várias cartas, em vários documentos e tal. o principal evento que leva Freud a ter uma desconfiança, né? Porque o que acontece? Quando as narrativas de Jung chegam aos ouvidos de Freud, o discurso do Jung é visto por Freud como um discurso místico, tá certo? Então, a principal birra de Freud com Jung é que ele considerava Jung como um ocultista. Você é um Ocultista. ocultista, né? E isso Sim. também, durante muito tempo, teve uma resistência muito grande da academia, né? Qual era a tipologia dos dois? O Jung, um tipo introvertido e intuitivo, né? O Freud, um tipo introvertido sensorial, sinestésico. Então a gente tem aí duas tipologias que são introvertidas, com pensamentos bem dirigidos, né? Sendo que, exatamente, tipo psicológico também considero um grande marco, né? Qual é o principal evento, né? Ele estava uma vez na casa do Jung, o Freud conversando com o Jung, né? E na estante tinha uma espada, né? E ele estava falando sobre exatamente dessas fenomenologias, né? Sincrônicas. E de repente, no meio da conversa, o armário estalou. Pá, deu um estalido. Aí o Jung falou: isso aí é um evento que tem características bem sincrônicas, né? Sincroni... Aí o Freud falou: Teoria da sincronicidade, I Ching, a teoria... tarô. Olha onde a gente pode Exatamente, chegar, né? exatamente. Por aí, né? Mas, de novo, o Freud faz uma interseção e fala assim: ah, bom, se isso aí é uma sincronicidade, isso aí não vai se repetir de novo. E parece que a espada que tinha lá dentro do armário se partiu. Então, esse tipo de coisa assustava o Freud. Deixava o Freud muito, muito, assim, pensativo, né? E, ao mesmo tempo, a interconexão que o Jung fazia com os mitos, fazia com a questão religiosa, incomodava o próprio Freud. Porque ele via isso, né, como uma invasão do academicismo, né, e uma tentativa de teocratizar aqueles ensinamentos, né? Então, isso criou um problema muito grande entre os dois, né? Já que o Jung tinha uma tendência muito grande de influenciar. O que o Freud tinha, né, era o próprio processo histérico dele. Ele tinha a histeria dele lá e ele se sentia meio que, olha, esse cara ele tem uma força muito grande no pensamento dele. E quando você oferece um pensar embasado, isso traz realmente incômodo, né? Para aquela pessoa que está oferecendo uma ideia XYZ. Né? Eu Claro, acho que esse foi um ponto bem tenso entre os dois ali. sim.
E aí, tipo, depois dos tipos psicológicos, assim, foi até uma das grandes monografias que eu escrevi, mais de 100 páginas, a respeito disso. Esse livro que eu retorno a colocar aqui nessa live aqui, tipos psicológicos. Porque depois disso, isso livro 6, né, Frater? Isso livro 6. Porque no livro 12, Jung já chega apelando com Freud, né? Tipo, ali já não tinha mais praticamente nenhuma relação, a psicologia profunda já estava criada, já existiam até mesmo estudantes de psicologia junguiana, que é um marco para mim, tá? Se eu tiver errado, me corrija, por favor, porque para mim, esse daqui é o livro marco da psicologia analítica, simplesmente psicologia e alquimia. Muito bom. É um dos livros mais complexos, né? Esse livro, Psicologia, Alquimia e Mistério e Conducciones, eu acho que são duas obras Sim, que eu opa. considero um marco da opus laboratorial, né, do Jung. Da mesma forma que se eu criar um paralelo, por exemplo, a obras como Mal Estado da Civilização e Totem e Tabu de Freud, né? E aí a gente compara com o Ion, ou não? Uhum. Compara com o O Ion, Ion, com o Ion do Jung. Poxa, o Ion do Jung é uma tijolada na mente, cara. Se não tiver longe, tá sim, fácil. Se não tiver longe, tá fácil aqui. Calma aí, deixa eu achar. O Ion, cadê o Ion? Ion é o simbolismo de si mesmo, né? Calma aí que eu vou achar, Frater. Tá difícil, mas não tá longe. Mas vai devagando aí pra gente não perder tempo na live. Que eu vou procurando aqui enquanto você fala. Então, essas obras, veja bem, ler Jung não é uma leitura fácil. Eu sempre digo, para a pessoa começar a ler Jung, tem duas obras que eu falo que são pontos de partida para quem quer se entrosar com alguns conceitos, que é Memórias, Ações e Reflexões, que é a biografia de 61, Sim, né? sim, sim, sim. Perfeito. E o Homem e seus Símbolos, que é, na verdade, um apanhado de textos, de pesquisas de vários contribuidores do próprio Jung. Que o Né? Jung não conseguiu, Essa ele não concluiu, né? Ele chegou a não falecer concluiu, antes, inclusive, né? não concluiu. Mas, assim, o escopo dessa obra dá o tom muito daquilo que foi direcionado no livro Memórias, Ações e Reflexões, que, na verdade, se você pegar hoje as publicações, Memórias, Ações e Reflexões, o livro vermelho e os livros negros de Jung, você tem a grande tríade das experiências do Jung em seus rascunhos, em suas pinturas, em seus diários. Né? Tá aqui, Obras ó. essas que a própria família do Jung teve muito, o Franz Jung é um dos filhos do Jung, teve muita resistência na publicação dessas obras. Porque o retrato dessas obras é um retrato que, se for analisado de fora, é um retrato esquizofrênico. Total. Mas a gente, O livro vermelho, se eu não estiver enganado, só veio pro Brasil em 2010. sim, é 2010. a tradução original do Leonardo Boff, né? Depois teve Walter Boechat, que também teve um papel uma contribuição. Walter Boechat, ele hoje é um dos grandes, né, mestres Pós-junguianos. na parte de pós-junguianos brasileiros Sim. que contribuíram na questão da tradução das obras para o Brasil. Agora, o Leonardo Boff também teve um papel muito grande nas traduções Claro. das obras completas, né? Sim, Então, assim, são dois nomes que a gente tem que glorificar, né? Porque sem eles, Jung seria um tanto quanto inacessível aqui no Brasil, né? sim, sim. Então, assim, a gente precisa analisar que esse movimento que surge com Freud e Jung, ele parece, em um dado momento, quase que um movimento messiânico, né? Sim. Que precisou ser desconstruído a partir dessa visão, porque, inclusive, foi escrito um livro chamado O Culto a Jung, de Richard Noll, que é um livro que pontua esse lado do culto a Jung, o Jung Para, como o Messias da para, psicologia. para, 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 para. João Kleber no momento. Para, 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 para.
Como assim? Jung, Messias da psicoterapia? Fala mais sobre isso, porque É, porque na eu, verdade, na minha vulga ignorância, eu não sabia disso daí. Me conta, por favor, eu preciso saber. Por isso que a live é é o importante que para a gente ocorre. aprender, né? Como Jung morre em 1961, né? É, praticamente nesse período, nessa década, início dos anos 70, surgiram movimentos sociais, que foram movimentos Flower Power, movimento hippie, né? Aí teve uma série de eventos mundiais, como a Guerra do Vietnã, a ida do homem à Lua e tudo mais, né? E nesse período, a absorção das obras de Jung ganha um caráter mais messiânico. Perde um pouco a sua natureza psicológica e ganha um caráter messiânico. Daí que surge uma ramificação em que Jung é tratado como místico. O que, na verdade, era a preocupação original de Freud. Freud falava, meu filho, você vai tomar cuidado que você vai acabar virando aí o seu pai, um pastor, proteger. Entendeu? E assim, isso já vem da família do Jung, porque o próprio avô do Jung foi responsável, né, por traduções. Que aliás chamava Carl Gustav Jung, né? Exatamente, ele tem esse Vovô do, nome por causa do avô. Vovô do Jung chama Carl Gustav Jung. Então a obra, por exemplo, Cântico dos Cânticos, se a gente tem uma tradução hoje, foi graças ao avô do Jung, né? Tradução para a nossa língua, né? O que acontece? Nesse cenário todo, que tem um teor religioso filosófico, né? Jung bebe muita fonte de vários filósofos, como o próprio Schopenhauer, né? Ele bebe de Goethe, ele bebe de Nietzsche. Nietzsche, ele bebe de várias, né? Ele constrói um tipo de pensamento que é um pensamento de confronto com a existência. Enquanto que o Freud tem uma preocupação em proteger essa existência, né? Todo o tempo, a individuação, quando é retratada em livros, discorrida em livros para o Jung, essa individuação é crise. Trata-se de crise, fala de crise, de confrontos consigo mesmo, confronto com a sombra, confronto com o ego, confronto com as personas. É todo o tempo crise. Talvez por isso existe uma confusão conceitual entre individuação e iluminação. Porque a turma messiânica fala que iluminado é individuado. Não tem nada a ver. Ninguém vai Individuação é outra precisar coisa, individuar né? chegar ao samadhi. Nirvana. Individuação vai chegar ao nirvana. Sendo que o processo psicanalítico da abordagem junguiana é o processo de individuação, você encontrar o seu self e você seguir o seu caminho, né? Mas a galera não, Todo tipo, mundo. não, vamos ser o Messias, né? Que confusão, Frater, que confusão. Isso é a dicotomia que a gente quer falar nessa live. É justamente isso, eu acho. Não é? Sim. A psicologia, ela não trabalha com elementos que é alvo de observação e experimento, onde você provoca o experimento e você tem um resultado, Sim. né? Quando você tem na ciência, né, a comprovação científica, você tem uma série de testes para se chegar a uma conclusão. A alma não tem como você submeter a um processo laboratorial, porque a alma ela é um movimento. Né? Só é. Então o objeto nunca está num lugar fixo, né? Só Não está num é. lugar fixo. Entendeu? A alma Outra só é. coisa, quando a gente fala em... Pois é, a alma só é. E aí, quando a gente fala de inconsciente, fica sempre colocada aquela ideia de dentro, que inconsciente é tudo. Né? O próprio Jung fala, a psique é o todo. Né? A psique não é um lugar que está aqui dentro. Né? A gente tem uma participação no todo. Né? Então, o Freud tem uma visão direcionada à questão setorial. Né? O Jung deixa coisas muito abertas. Por exemplo, quando ele fala de inconsciente pessoal, ele fala de inconsciente coletivo, e aí vem os seus dissidentes e fala até de inconsciente transcendente. Né? Tal a complexidade da coisa.
entendeu? Não Por fechou isso, o conceito de arquétipo. por isso que é psicologia profunda, né? Exatamente. Quanto que a A gente tem psicologia que profunda. cavar numa cebola para chegar no núcleo dela e descobrir aquele centro ali que é o mais natural, que é o mais nutritivo, que é o que vai, né? Isso é a psicologia profunda, descascar toda aquela cebola e chegar naquele núcleo, e aquele núcleo que você tem que dar para o seu analisando, encarar como realidade para ele encontrar o seu processo de individuação. Difícil, né? Sim, Difícil ser analista junguiano, cara. Difícil. Puxa, isso é não é difícil. fácil. É um desafio, porque entender Jung, eu estava até lembrando do meu orientador, né, na formação junguiana que eu fiz, né, o Alexandre Schmidt, ele falou, Mesmo se o Jung sobrenome, fosse discutir, mesmo sobrenome. o Caso, dele, o dele é com TH, o dele é com TH, o meu é com D no final. Mas a gente é então, bem, os sobrenomes são bem próximos. independente disso, casa de Ferreira e espeto de pau. Concorda comigo? Essa situação, o que que ocorre? O Alexandre fala, olha, que se o Jung apresentasse uma monografia, né, eu não deixaria ele passar, não. Porque ele não tem uma linearidade no discurso dele, que ele começa a falar uma coisa e já está falando de outra lá na frente. Então, assim, não tem uma linearidade. Para você poder entender Jung, imagina que você está andando dentro de um labirinto. Né? E o labirinto você bate ali, bate, tem que voltar, aí você tem que fazer outra volta, até chegar no cerne, né? Então não é uma coisa simples, né? A complexidade. Existe um modismo muito em cima de Jung, né? Há uma tentativa de criar uma espécie de erudição social usando terminologias junguianas como arquétipo, né? Sombra, mas muitas pessoas muitas vezes nem sabem do que estão falando desses conceitos. Né? As pessoas falam, por exemplo, de arquétipo como fosse lugar comum. Arquétipo nem pode ser ilustrado, a gente pode falar de imagem arquetípica. Então é difícil, às vezes, porque se você entra no processo, mas vê a coisa não pela essência, não, vai ver pela capa, né, acaba se perdendo. O Freud teve uma formatação muito técnica dentro de, vamos dizer assim, uma condução quase que ritualística, onde que seguia aqueles preceitos ordenados. Tá? Agora, vamos lembrar, quando a gente vai falar de complexo para a visão freudiana, o Jung vai falar que são elementos que boiam na parte mais superficial do inconsciente pessoal. Na proporção que você vai mergulhando, né, a coisa vai se tornando mais psicóide, vai se tornando mais abstrata, tá? Então, é difícil. É difícil pensar nisso, né? Por isso, quando você vê uma pessoa surtada, assim, você vê que a pessoa fala assim, eu sou Deus, eu sou o príncipe de não sei de onde, eu sou o secretário de Buda, né? A pessoa está mergulhada dentro desses conteúdos simbólicos arquetípicos, né, de grande poder. Eu sempre digo que, por exemplo, a esquizofrenia, né, é uma troca de lugar do inconsciente com o inconsciente. Eu ia entrar justamente nesse assunto, porque quando você fala para mim que, poxa, o cara tá se achando Buda, cara, já tive a anamnese que o cara achava que ele estava pilotando um UFO, sendo que ele era um piloto de avião, cara. Olha o surto que o cara tava. Ele não estava Uhum, pilotando um Boeing 737, mas ele estava pilotando um UFO. E as pessoas que estavam certo? dentro da aeronave eram ETs. A psicologia é muito profunda do Jung. Não tem como essa dicotomia entre Freud e Jung, ela vai ter uma separação, uma divergência ali muito grande se comparado às suas obras, né? Se comparado às suas obras. Analisando as obras nesse sentido, nesse aspecto,
Até pelo decorrer da hora, a gente tem que acelerar, Frater, porque infelizmente temos, Tempo né, urge. tempo útil, porque senão a gente ficaria 13 horas aqui conversando. Mas o que me chama muito atenção na obra do Jung, e eu gosto muito, essa é uma obra que eu praticamente li, reli, estou sempre lendo, é justamente a prática da psicologia 16/1. Essa obra, para mim, assim, ó, ou você é junguiano ou você não é. Porque, assim, eu já Sim. vi casos por exemplo, um analista winnicottiano, por exemplo, tá ali tratando, né, o bebê, a mamãe, o colo, tal, todo aquele carinho, tal, que não sei o quê. Até mesmo o Lacan, o amor, pá, que não sei o quê. Mas quando eles se deparam com algumas circunstâncias que estão ali dentro da prática da psicoterapia, eles falam para o paciente assim, pô, pera, deixa eu falar um pouco de Jung aqui, porque senão eu vou perder meu analisando. E você já se deparou com esse tipo de caso ou não? Sim, eu normalmente não tenho problema de conflito. Eu tenho uma visão junguiana, Uhum. absorvi sem problemas os conteúdos psicanalíticos, e eu penso que o consciente não tem rótulo. Então, essa coisa do inconsciente, da forma que as coisas são tratadas, são, na verdade, conceitos para a gente lidar com o contexto científico, né? Então, Paralelo, né? O paralelo. O Lelo é o sim, Jung, mas é sempre o paralelo. o próprio Jung falava, esqueça todas as teorias, tudo que você aprendeu, seja uma alma perante outra, né? Então, se você, Minha frase por favorita. mais que você Essa é a minha aprenda, frase favorita. é uma frase fantástica, como aquela quem olha para fora sonha, para olhar para dentro acorda, né? Porque assim, o olhar Somos todos originais, porém morremos cópias. exatamente. Qual é a questão mais importante nessa questão psicoterapêutica? Quando o Freud vai falar de pulsões, ele fala de morte e vida, Eros e Thanatos, né? Ele Hum. basicamente trabalha em cima dessas duas pulsões. Quando o Jung vai E, olhar nessa direção, ele fala e, é, de Apolo e, é e uma, e, é uma, Dionísio. e é uma paulada, né? É uma paulada Sim, falar de Thanos. Ah, puta. sim. Aí o Jung, né, olha o complexo de Édipo e fala assim: meu amigo Freud, será que tudo se resume num mito só? Um mito só, cara. Tem tanto mito pra gente explorar, tem mito só. Então Édipo e isso deixa uma Electra. máquina. Então, assim, a Electra é quase o lado feminino do Édipo, né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem. É o que eu vou enfrentar com a minha filhota, que é geminiana. E é o complexo de Electra. Vai ser com ela. Enfim, mas discorre aí. Vamos lá. Você já tem uma filha mais velha, sabe do que eu tô falando. Sim, isso rola, acaba rolando um pouco, né? Todos os filhos têm um pouquinho, né? Um pezinho no Édipo, no Electra e tudo mais. Mas, assim, o principal dilema, a principal dicotomia, é exatamente quando vai tratar do conceito de libido extinto e complexo, né? Porque a questão histérica, a gente vê a fenomenologia do final do século XIX e início do século XX é a histeria. O que a gente Sim. tem hoje? A gente tem síndrome de pânico, a gente tem é, ansiedade, a gente tem angústia, temos depressão a rodo, né? Um mundo espalhado, ainda mais com essa pandemia. Então, o Jung fala: a minha psicologia é uma psicologia para pessoas de 40 anos para cima. Porque Sim. ele diz que o aprendizado do ser humano começa, principalmente nessa faixa etária, porque a pessoa já meio que realizou certas buscas de ter uma família, ter uma construção profissional, se casar e, enfim, ter um lugar na sociedade. Que é o quê? Então, o homem orientado A nossa tão famosa meta noia, né? A metanoia. é a nossa A meia eu chamo de vida. metaparanoia, né? É a meia vida, né? 40 anos eu falei, pô, foda-se todo mundo, foda-se tudo, eu vou viver agora a minha vida, estou na metanoia. Mas poucos entendem isso. Mas vamos lá, vamos continuar isso daí porque tem assunto ainda. Vamos lá.
E aí o principal evento, né, que vai disparar esse gatilho é exatamente quando o Freud se depara com esse trabalho do Jung com a Emma Einstein, que ali surgiu quase que praticamente um triângulo, né? Sim, sim, Desculpa, com a Emma Einstein, não, com a Sabine Spielrein. Surgiu um sim, sim, triângulo sim. ali. Isso deu até margem para obras, para filmes, né? A Jornada da Alma, enfim, né? Tem outro Método filme também que é perigoso, o método perigoso. Método Perigoso, né? Um filme maravilhoso que eu também indico. Maravilhoso. Então, essas obras, elas transcorrem sob duas plataformas. Uma psicossocial, porque o Freud e a Sabina Spirheim foram perseguidos por nazistas. A Sabina ficou em campo de concentração, né? Foram perseguidos. Sim. E o Jung, o Freud teve as obras dele queimadas, Tiveram, né? opa. Então, Não só ele, como então, Reich. Reich, né? A gente não está sim, falando de Reich, William né? Reich teve, Wilhelm né? Reich sofreu William pra Reich caramba, teve, né? Pra né? A caramba, psicologia pra de caramba. massas e Mas o todos esses, fascismo, né? Aí a gente já todos entra esses, na política brasileira, mas deixa pra lá, não vamos entrar nessa noia, é, glória a Deus. é o terreno pedregoso, né? É, Mas eu vamos sair acho que fora. o conceito de polaridade Apolo e Dioniso, que é postulado por Jung, dá uma nova luz sobre os conceitos de Eros e Thanatos. Tanto um como o outro são aplicáveis, olhando nessa direção. Sendo que você tem o dilema psicótico entre Apolo e Dioniso, que se difere do dilema histérico de Eros e Thanatos, né? Sim, Então, o Jung diz, a histeria é uma parte do meu estudo, mas não é a sim, principal. Ele vai se debruçar, sim, os pacientes, não é aqueles pacientes que tinham apenas paralisia, catatonia, ele foi se debruçar nos pacientes que estavam nus, gritando, espumando pela boca nos sanatórios, entendeu? É nesses pacientes que ele vai olhar, ele vai lançar o olhar dele, que ele vai se debruçar, né? E que o Honegger foi um dos grandes pacientes do Jung, que deu a origem ao estudo do falo solar, que foi a postulação do arquétipo. Tanto que tem gente que fala, por que, que o Honegger não ganhou tanta visibilidade pelo estudo do arquétipo como o Jung? Entendeu? Então, certas incoerências aí nesse meio aí, né? Mas vamos que é vamos. complicado. Mas você sabe que no final das contas, se a gente analisar a alma, eu analiso a história do Freud, do Jung, como tal, o Yin e Yang, O Yin e Yang, entendeu? E sem dúvida. tem um pouco do outro. Um tem um pouco do outro, inevitavelmente, porque é que nem falar de Deus. Deus não tem religião. Alma não tem psicologia. A alma é livre. A psicologia é uma linguagem que a gente adota para poder se acessar esses conteúdos anímicos. Mas a alma é livre, entendeu? Então, a ferramenta que a gente usa, eu sempre digo, a gente não pode se denominar freudiano e junguiano, porque quem foi freudiano foi Freud, quem foi junguiano foi Jung. A gente apenas dá uma pincelada nessa história toda, entendeu? Então, eu sempre digo que a prática psicoterapêutica é uma colcha de retalhos. Você Sim, nunca está exatamente num ponto, fechado num ponto, né? Você tem que perceber que toda a psicoterapêutica parte de você, como estudante e praticante. Você é a própria matéria-prima, né? E é o processo que você está submetido à transformação. Você só pode ver a ferida do outro se você entender a sua. Você não tem como entender a ferida do outro se você não entender a sua própria. Né? Então, esse é o manancial que eu acho que parte dos dois, né? sim. Tanto que, por exemplo, Freud, ele falou, você não precisa ser psicólogo para se formar em psicanálise, ponto. Algo Uhum. indiscutível, concorda? Sim, porque a psicanálise foi um movimento que partiu, primeiro parte da medicina para a psiquiatria, né? Exato. E depois surge com outros tipos de praticantes que na época não eram formados em psiquiatria, mas que eram, na verdade, filósofos, né? Cientistas da área de biologia, né? Professores. Tem inúmeros
entendeu? Agora, temos que lembrar, o formato que hoje nós temos dentro da própria orientação universitária é uma forma de educar para poder informar, Sim, né? Mas quem se forma de fato é o aluno. A faculdade não sim, forma ninguém. Quem se forma sim, é o aluno, sim, sim. né? E para E você, esse, e para você se formar um psicanalista, você tem que ter horas de análise individual, horas de análise em grupo, horas de supervisão clínica, horas de supervisão de estágios supervisionados, e aí sim você conseguir se concretizar um psicanalista e conseguir trabalhar com a mente humana, que é algo extremamente difícil, porque cada cliente ou cada paciente que vem para o seu consultório, que vem para o seu setting, que vem para a sua análise, é um mundo completamente diferente. Por sim, mais que eu tenho a certa premissa que os seus os seus analisandos, eles não vêm à toa para você. Eles estão ali para te ensinar alguma coisa. Isso é fato. sim. Pelo menos para mim. Posso estar Não, completamente isso errado. é para todo Mas, mundo. mas para mim faz total efeito, total sentido, total conexão. Seja Olha, não existe. Pode falar, desculpa. não, seja na abordagem freudiana, seja na abordagem junguiana, que é as duas bases que eu tenho, cara, é isso. Quem vem para você, quem vem para o seu setting, é alguém que você já tem um certo conhecimento, que você vai conseguir lapidar, mas é alguém que você vai aprender com isso. Isso é a magia da psicanálise, no meu ponto de vista. Posso estar completamente errado, mas no meu ponto de vista é isso. Toda a prática psicoterapêutica, ela é espelhamento. Então, as histórias que chegam até você, elas te tocam no ponto. Por isso que existe o processo de transferência e contra-transferência. Porque se não houver esse processo, não existe uma conexão, né, Sim, possível e vai fazer a transformação dos dois. Não existe processo psicoterapêutico via mão única. O processo psicoterapêutico é via de mão dupla. total, Na medida que você trabalha o teu paciente, você se transforma também. O próprio Jung diz totalmente. numa frase, né, quando dois seres humanos se tocam, se relacionam, são com duas substâncias químicas que reagem uma à outra, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque eu sempre lembro que o consultório é têmenos, né? É o lugar onde você consagra o processo anímico do outro, né? Têmenos é o lugar onde os heróis, os deuses eram venerados, né? É o lugar Sim, dos sonhos. Têmenos é o sim, local onde os total, sonhos ocorrem, né? Agora, é total. também o local, o laboratório do alquimista, né? A fala do alquimista, o trabalho do psicoterapeuta é o trabalho do alquimista trabalhando a matéria, né? E fazendo essa matéria ser revolvida. Sim, Por isso que ali tem a extração, né? Quando ele vai fazer esse trabalho da alquimia e psicologia do Jung, ele faz todas aquelas 7 etapas, ele explica exatamente. E se a pessoa não entender a mecânica simbólica, não vai alcançar exatamente. Por isso que eu acho que quem deve ler, por exemplo, Freud, você tem que ler muito assim, bacana. Esse livro é fantástico. É e fantástico. só é o número 13, né? Não vamos nem entrar em numerologia, nem em tarô, nem nada, mas é a Tem uma obra 13 do Jung. sincronicidade nisso, né? Tem uma sincronicidade mortificácio, né? Total, Por trás disso. total. Frater, Mas, deixa eu só te interromper aqui, porque é, aqui no chat é tem o Schmidt, não sei como é que é a pronúncia desse nome Schmidt. gringo. Hã? É Schmidt. Schmidt. Ferreiro, né? Ferreiro. É. Ah, tem uma mensagem aqui. Fala para o Giancarlo que o primo dele está vendo a live e é o Luiz Cláudio Schmidt. Manda um abraço para ele, por Ah, favor. um abraço para ele. Meu primo por parte de pai. Né?
Então, Legal. assim, estamos indo para o final dessa live que, assim, eu acredito que não falamos um terço do que a gente gostaria de falar. Tem muito mais assuntos a decorrer a respeito disso. Mas ficam aqui algumas obras do Jung para seguir aí como estudo, símbolos da transformação, que é o quinto livro do Jung, é um livro maravilhoso, foi praticamente ali o rompimento com Freud. Freud e a psicanálise, o livro 4 do Jung, que ele mostra ali toda a trajetória das cartas, de como ele formulou a psicologia analítica, de como ele, né, fundou ali já naquele pré-início ali a psicologia complexa. O Aion, porque, poxa, o que vemos no céu, o que é aquilo que vemos no céu, né? É algo muito interessante, é algo muito salutar para a gente poder estudar e refletir e tal. A prática da psicoterapia, porque a partir do momento que você estuda psicanálise, que você vai para uma linha de frente, ou seja, quero ser junguiano, quero estudar junguiano e tal, Jung deixa bem claro que você se autodenomina, você se torna o seu psicanalista, o seu psicoterapeuta a partir do momento que você se sentir preparado, contanto que siga as premissas básicas do Freud, de você fazer as suas análises individuais, de você fazer as suas terapias em grupo, né, fazer as suas supervisões, estagiar, que hoje é muito importante. As pessoas querem pular etapas e se pular etapas não vai conseguir chegar a nada, né? Pelo menos na psicanálise. E para arrematar de vez, o livro 13, que é o sensacional, para mim, o meu preferido, Estudos Alquímicos, de Carl Gustav Jung. Poxa, se a gente folhear esse livro aqui, a gente vai entrar em tanto símbolo aqui, tanta coisa hermética, tanta coisa alquímica, que vai nos remeter à simbologia, astrologia, vai nos remeter a oráculos como o tarô, como o Xing. Aí a gente entra em sincronicidade e, sei lá, talvez pode ficar um papo para uma próxima live. Afinal de contas, eu não sei o Perfeito. tempo certo, se vai cortar do nada, se não vai. Mas para não cortar do nada, eu acho que a gente tem que ter uma despedida aí, finalizar esse bate-papo, que na minha opinião, meu frater, irmão, né, tenho muito orgulho de ressaltar isso, uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos. Quando eu comecei com o tarô, foi uma das pessoas que mais me incentivou. Assim como vou citar alguns nomes aqui, caso estejam nos vendo aqui, Léo Kioda, Ney Naif, quem mais? A Vera, a Cristina, como é que chama lá, o cartomante supersônico, Alexandre Lepetier. Alexander Lepetier, como é que eu vou esquecer desse meu grande irmão, que eu adoro ele, além do Emanuel Santos, lá de Minas, né, que mora na cidade do Pelé, Três Corações ali e tal, grandes tarólogos, até mesmo a Caterina Dupont, que, poxa, eu tenho um quadro dela, eu tenho uma foto contigo, meu irmão, com um quadro dela que eu fui presenteado na primeira Eu lembro confraria. disso. Na Lembra Confraria de disso? Tarô em São Na Paulo. confraria Lembro, de tarô em claro. São Paulo. Eu fui sorteado e ganhei o Sol, o arcano do Sol, como uma tela de pintura a óleo a tela. E, poxa, e ali começou a nossa amizade, nossa fraternidade. Aí nos descobrimos fráteres Rosa Cruzes e hoje o que nos une aí é tanto os oráculos quanto não só a qualidade do ser, né, que é astrologia, quiromancia, entre outras artes, que você domina muito bem, eu sou completamente leigo, e o estar, que você também compreende muito bem, complementa muito bem, e eu estou ali estudando muito, que é o tarô, o I Ching, runas e tal. E a psicanálise,
Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, que complementam o nosso caminho aí nessa jornada em busca do nosso próprio ser, em busca do nosso self, em busca da nossa individuação, buscando, de certa forma, colaborar com quem vem procurar terapia conosco, a encontrar esse caminho do autoconhecimento. E como eu falo da autocura, quando a gente fala de autocura, psicanalistas torcem o nariz, falam, pô, peraí, que papo é esse, que não sei o quê. Mas eu acredito sim nessa possibilidade aí. O que você acha, meu irmão? Perfeito. Pra gente poder encerrar aqui. Lembrando que essa live fica gravada, vai ficar no IGTV, vai ficar no YouTube, né? Para as pessoas que chegaram depois. Tem pessoas. A Cláudia Riso está falando aqui, que pena, Cláudia, um abraço. Para quem nos assistiu, um abraço. Estou vendo aqui a Karina Matos. Meu, vou te Deixa falar eu ver assim, ó, aqui. se eu passar o dedo aqui no celular, tá bombando a live, tem muita gente fazendo perguntas, mas a gente não consegue parar para acompanhar. Eu acredito que, sei lá, daqui uns 15 dias a gente pode formular uma próxima, né? Ter mais Sim, a gente pode calma. falar sobre a mitologia moderna. A gente pode falar Pô, sobre os mitos modernos. aí você me, aí você me põe para estudar, pô. Tem muita coisa para Vamos estudar falar aí. sobre os heróis. A gente está já recheado de filmes de heróis Conto, aí, conto, séries. conto de fada, a jornada Isso. do, a jornada do herói, Frodo Bolseiro, Rocky Do Joseph Balboa, Campbell. Joseph Campbell, pô, Joseph Campbell, meu, é Rocky Balboa, é Tolkien, Star Wars. né? Star Wars, né? Tem assunto pra caramba. Então, assim, quem gostou, quem curtiu essa live, né? Eu vejo aqui, Frater, tem muita gente aqui, muita. Eu passo daqui, meu dedo não para de dar scroll aqui. Mas foi muito interessante, foi muito bacana. Eu tinha certeza absoluta que esse assunto ia ser um assunto muito salutar, muito bacana, é, muito interessante para pessoas que conhecem psicanálise, para pessoas que são leigas na psicanálise, para pessoas que fazem terapia. Para mim foi um prazer imenso conversar com você. Olha, No eu vou momento, propor a você, já que as pessoas estão aqui falando, poxa, estão querendo outras lives, a gente pode marcar um encontro mensal para a gente fazer essas entrevistas e essas conversas aí. Se você topar, eu tô dentro. cara, a gente tem assunto para mais de metro, né? Se eu parar para pegar aqui uma coisa que eu deixei aqui bem oculta. Opa! Esse é o Golden Dawn? Eu não estou conseguindo ver direito. Esse daqui é o Golden Dawn. Que aí Jung começou a estudar um pouco de tarô, que não sei o quê. Mas eu tenho aqui um que eu lembro que se eu não estiver enganado, foi na primeira jornada de tarô do Ney, lá no Rio de Janeiro. Lembra disso? Quando a gente se encontrou ali, lá? Lembro, claro. Você deu palestra, eu estava na plateia, tal, enfim, que não sei o quê. Esse tarô aqui eu tinha acabado de comprar com a Priscila Lasser, eu não sei se ela ainda vende tarô, enfim, mas ela tipo classificava os blogs de tarô, você tinha, e tem até hoje, recomendo para todo mundo, Tarô Terapia, com Jean Carlos Smith, qualidade máxima em interpretação de oráculos, né? Vale até dar um spoiler aqui, o Giancarlo ele faz previsões astrológicas, tanto da política quanto da saúde, né? Nessa questão de pandemia aí. Fiquem atentos nas redes do Giancarlo. O Giancarlo é uma pessoa muito inteligente, que por isso que está vindo aqui no Núcleo Self fazer um bate-papo. E esse tarô aqui, Gian, se você tiver a memória boa, você vai lembrar o que tem aqui dentro. Vamos lá. Tinha Começa. uma. Era uma. A gente tinha uma espécie de uma carta que recebia logo na entrada, não é isso? E essa memória boa, né? Psicanalista tem essa memória e tal. Eu vou fazer questão de abrir aqui o meu tarô, que tem justamente esta cartinha, que provavelmente foi o grande elo de ligação entre eu e grandes outros
tarólogos do meio, né, da tarologia, que é o Três de Copas. Para finalizar, fala sobre o Três de Copas. Só fala sobre o Três de Copas, Alegria, por, porque celebração. foi a carta que estávamos, eu lembro exatamente, eu, você, o Ney Naif, a Vera, o Alex Lepetier, a Edith De Luca, a do... E o Léo Quioda. o Léo Quioda, poxa, o Léo Quioda foi quem deu a carta. E ele falou, vamos sacar uma carta aqui desse baralho. Misturamos, embaralhamos e tal, quem sai? Três de copas, numa roda de 15, 10, 20 pessoas ali. E, poxa, tá aqui guardado comigo até hoje. É muito lindo relembrar desse momento. E muito lindo de ver as pessoas que estavam conosco naquele momento, né? Os três de Então, copas são as três musas de Apolo, né? É bem bacana isso. nem me fala, né? Nem me fala nisso. E o engraçado é que, assim, estávamos ali, tipo, no momento, se eu não estiver enganado, foi horário de almoço, e o Léo trouxe o baralho bem antigo e falou assim, mano, vamos aqui, ó, abriu o leque e falou, escolhe uma carta. Eu não lembro quem exatamente foi, se eu não estiver enganado, foi a dona Edith De Luca. Se não estiver enganado, hoje, dia 7 de abril, é aniversário dela, hein? Vamos mandar essa live para ela. Eu acho que hoje é aniversário dela. É verdade, ela é ariana, é verdade. Ela é ariana. E eu lembro que não sei o que, essa carta aqui, veio um três de copas. Eu falei, mano, eu lembro que eu saí de lado, os mais experientes ficaram ali, tipo, todos felizes e contentes. E o três de copas é isso, né? E a gente Três finaliza de essa... copas são as três musas de Apolo, né? Então a gente tem exatamente as três formas de alegria, as três formas de celebração da vida, né? É muito bacana isso, muito bonito. Exatamente. E eu acho que para finalizar essa primeira live entre nós dois aqui, hoje estamos falando de Freud, estamos falando de Jung, mas amanhã podemos estar falando, né, de astrologia, I Ching, tarô, o que mais, Frater? Rosa Cruz? A gente pode falar de simbolismo, de Sim, mitologia. simbologia, mitologia. Tem Assunto, assunto aí para muitos anos. pois é. Então, assim, meu frater, eu espero que todos que estejam nessa live aqui sigam as redes sociais do Giancarlo. É um excelente tarólogo, um excelente psicanalista, constelador Mas familiar. fala em a sua rede também. Você tem ó, esse núcleo Self Terapia, né, que é a tua É, rede. é minha E clínica. a Emérita está pedindo uma carta aí para a gente poder finalizar nosso encontro aí. O simbolismo. Poxa, você tá com baralho fácil aí? Eu tô. Tá, Mas se eu não tiver, eu vou buscar um. eu vou tirar uma aqui. Você tá com um fácil aí? Eu só tô com esse daqui. É que assim, esse daqui, Ó, como a gente. já tirei. Como. Três de paus. Três de paus. Pô, explana aí. Os horizontes abertos. Explana enquanto eu me organizo aqui. Explana enquanto eu me organizo aqui. Significa que a gente tem muitos horizontes a explorar, né? Muitas perspectivas, muitas coisas a olhar, né? O três de paus é exatamente avançar, né? Confiar no porvir e recriar perspectivas, né? É um príncipe mercador olhando os barcos saindo de um estreito braço de um rio, mar adentro. É quando aqueles grandes navegantes eram financiados, né? Pela corte, pela igreja, para fazer explorações em outras terras, né? Então simboliza explorar novos ambientes, explorar novas terras, novos ambientes, novas ideias. Essa é a ideia principal. Então, Eu a agradeço todos. muito. Pô, não tenho nem. Agradeço o convite, Euclides. Você tem uma outra página também, né? A outra página sua tem esse núcleo self-terapia e tem Tem, uma outra. tem o site nucleoself.com.br, tem o meu pessoal, Cardoso JR, arroba Cardoso JR, mas deu um bug no meu Instagram, Frater, que era profissional, eu fui transformar em privado, perdi todo mundo,
deixei de seguir todo mundo deixou de me seguir, fiquei 0 a 0 e estou seguindo todo mundo de volta e as pessoas estão me seguindo e estou reconstruindo, né? Mas o Núcleo Self é a minha clínica de psicanálise, de tarô, de reiki, né, de relaxamento de Schultz, calatonia, que são técnicas complementares, né, à psicoterapia junguiana, né? A gente não falou muito nessa live, mas eu costumava, porque nós estamos em pandemia, então os atendimentos estão todos online, mas eu costumava muito utilizar calatonia, relaxamento de Schultz, imaginação ativa com os meus Uma pacientes coisa que é de maravilhosa também é a Sandbox, Caixa de Areia. Também é um outro trabalho maravilhoso. Sandplay, né? O Sandplay, que é a caixa de areia. É, Puta, sensacional. isso. Mas assim, eu vou falar da minha experiência um pouco, se o YouTube travar, a paciência é problema dele. Mas a calatonia, o relaxamento de Schultz com a imaginação ativa, essas três técnicas, mais é, a fala, de você escutar e tal, foram técnicas que eu consegui atingir o ápice, assim, e se eu falar catarse, talvez eu estaria sendo um pouco soberbo, mas eu acho que eu consegui atingir algumas catarses aí com imaginação ativa, fazendo meditação, a pessoa desenhando e eu analisando aquele desenho, interpretando o inconsciente dela e a pessoa falar, poxa, por que eu não parei para pensar nisso? Na próxima sessão vamos ter mais uma vez essa sessão de desenho. Eu falei, não sei, vamos ver como é que vai estar o seu inconsciente, calma, semana que vem a gente se fala. Até a próxima semana, né? Mas é, conseguimos ainda falar um pouco de tarô aqui. É um assunto que, puxa, conosco vai vagar muito aí, né? E, Frater, foi um prazer imenso quando eu fiz esse Prazer primeiro é todo convite. meu. Muito obrigado a todos, todos que nos assistiram, a todas que nos assistiram. E estou aguardando o próximo convite. Não, o próximo convite já está feito. Quando que a gente vai fazer, a gente não sabe. Mas vale ressaltar que eu, como diretor de arte, agora saindo um pouco da psicanálise, tenho que me redimir aqui com o frater Giancarlo, porque eu escrevi no banner, nesta quinta-feira, dia 7/4, sendo que dia 7/4 é quarta-feira. Todo mundo ficou confuso, e é amanhã, é hoje, depois de amanhã, quando que é? Tivemos que arrumar de última hora, mas graças a Deus deu certo, as pessoas foram super complacentes e inteligentes e entenderam Bom, que um foi tema também que eu apenas um equívoco. sugiro, Oi? um tema que eu também sugiro é constelações sob a ótica junguiana. Também eu acho que é um tema que as pessoas podem ter curiosidade olhando por esse viés, né? Olha, Eu acho que é bem bacana também. se a gente pegar tudo que a psicoterapia junguiana oferece, a gente tem um leque amplo de assunto que vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 15 mil, 20 lives. Mas essa primeira aqui, Frater, foi sensacional. Eu não esperava tudo isso, tá? Foi muito gratificante revê-lo, por mais que, poxa, a gente sempre teve aquele abraço sincero, aquela troca de ideia, de sentar, tomar um cafezinho junto, você fumar o seu cachimbo e a gente bater um papo, mas em tempos de pandemia, a internet nos proporciona esse tete-a-tete virtual aqui. Para mim foi muito salutar, para mim foi muito bom, aprendi muito com você, e eu sei que, poxa, as próximas eu acredito que virão com mais vigor, divulgaremos com mais antecedência, né, com mais atenção para não errar a data, né? Mas acontece. Ninguém é perfeito, né? Porque se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria de analista. Concorda comigo? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. Uma boa noite a todos. Bom descanso. E é isso aí. Então, para todo mundo que assistiu essa live aqui até o final, vamos deixar os links das redes sociais, tanto do Giancarlo quanto a minha, para que todos sigam, tá? Essa live, ela estará no IGTV em alguns minutos, mais ou menos, tá?
E até o dia 10, mais ou menos, ela vai estar no YouTube e no Facebook, no formato de televisão, para vocês assistirem com calma, verem as pessoas uma do lado da outra, não uma em cima da outra. E faremos isso em prol de vocês, para que vocês tenham conhecimento, e o nosso objetivo aqui foi justamente compartilhar conhecimento em momento de pandemia, que a gente está precisando de conhecimento, de sabedoria, de discernimento das coisas. E foi justamente esse o objetivo que, junto com o Giancarlo, eu montei essa live e trouxe para todos vocês aqui, tá bom? Então, Gian, meu irmão, minha gratidão, tudo de bom para você e para todos os seus seguidores, amigos e todo mundo que acompanha a nossa live aqui. A palavra final é sua. Um abraço. Só um abraço? Só tenho a agradecer e deixando aberto para o público sugestão de temas. Boa. Maior prazer. Boa. Quem tiver sugestões de tema, tem aí o IGTV, vai ter o YouTube, deixaremos as nossas redes sociais para vocês. Quem tiver sugestões de tema, coloque para a gente nos comentários, que a gente vai formular essa live para vocês aí. E o objetivo aqui é o seguinte: compartilhar conhecimento nesse momento em que todo mundo precisa, tá bom? Minha gratidão, Giancarlo, minha gratidão a todos que estiveram aqui nessa audiência. Uma boa noite, um bom descanso de quarta-feira e que todos tenham uma quinta, sexta e um final de semana iluminado, e que assim seja, eu sei que assim será. Assim seja. Gratidão, meu irmão. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.